No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje, episódio número 190, em homenagem ao Cabo Arley, 190, certo? Para você que está acompanhando aqui com a gente a programação aqui do No Ar com Hamilton, diretamente dos estúdios da Filmix, em São José do Rio Preto. Para você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like e bora conferir esse episódio sensacional. Antes de apresentar os nossos convidados, agradecer a audiência de todo mundo, para você que vai estar acompanhando ao vivo e para você que vai estar maratonando durante a semana e acompanhando os cortes também. Deixa eu falar da Oreb Comunicação, para você que precisa de uma agência para poder fazer o gerenciamento das suas redes sociais, principalmente, né, o impulsionamento da sua marca. Você tem um produto bacana, você tem uma empresa legal, mas, cara, ninguém te conhece. Entre em contato com a Oreb. Ali você vai fazer uma captação, a galera vai fazer um desenvolvimento da sua marca e com certeza você vai vender muito mais. Oreb Comunicação com a gente por aqui é a empresa premiada pelo prêmio ACIRP 2025. Lembrando que o QR Code está na tela, é só você clicar. Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. O Fernandão tem todo tipo de bebida para todos os eventos e principalmente, né, bebida em quantidade e qualidade. Então, para você que procura, entre em contato, QR Code na tela. Lembrando, beba sempre com moderação. Montana Automóveis, nessa semana acontece mais uma edição do Acelera Montana. Cara, é a oportunidade de você comprar, trocar, financiar o seu veículo, até mesmo vender o seu carro para levantar uma grana, tá? Na Montana você encontra 2 lojas em Rio Preto, mais a loja online. Você pode comprar veículos com até 2 anos de garantia, então não perca tempo. Clica no QR Code e já entra em contato com a galera da Montana e faça o melhor negócio. A Tiflow você sabe que é aquela loja sensacional no Iguatemi, em Rio Preto. Você pode comprar pelo site também. A nova coleção da Tiflow tá incrível. Comprando pelo site, você coloca o cupom no AR10, você tem 10% de desconto. Tiflow com a gente por aqui também no Ar com Hamilton. Uma Bela Capri, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui, saborearmos uma deliciosa Bela Capri. Cara, você pode pedir a sua a partir de R$ 49,90 pelo aplicativo da Bela Capri. Chega rapidinho e você não paga a taxa de entrega. Cara, melhor que isso, não tem como, né? Entre em contato aí, peça a sua Bela Capri. Agradecer ao Instituto Paulo Botura. Chegou o momento de você dar aquele up aí no seu visual, né? Com certeza a saúde da sua boca é prioridade e principalmente o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. Então, se você ainda não fez uma avaliação, entre em contato pelo QR Code e já marca a sua avaliação com o Instituto Paulo Botura para você conhecer odontologia inteligente, o que há de mais tecnológico e sofisticado em odontologia. Sanso Estúdio Automotivo, chegou a hora de você cuidar do seu carro com a melhor estética automotiva, uma das mais premiadas do Brasil. No Sanso a galera cuida do seu carro como se fosse deles, tá? Então já clica aqui no QR Code, já marca para você deixar o seu carro. Essa semana eu vou levar o bala de coco para lá. N4 Telecom, internet de qualidade é com a N4 Telecom. Para você, para sua casa, para sua empresa e para o seu evento. Você sabe que para o seu evento, os melhores eventos de Rio Preto, conta com a internet da N4 Telecom. Aqui na Filmix também. Então, se você precisa de uma internet que não vai te deixar na mão, N4 Telecom. A Universidade AMB Morumbi, já passamos da metade do ano e você ainda não sabe o que vai fazer da sua vida? Entre em contato com a AMB Morumbi, cara. Ali você tem os melhores cursos presenciais, semipresenciais e também EAD. Universidade com certeza o que há de melhor em planos e também cursos com a AMB Morumbi. Um abraço ao Marcelo e toda a galera da Bola Pneus, junto com a gente. A Bola Pneus fica ali em Mirassol, fica ao lado da rodoviária, tá? Bola Pneus aí para você, centro automotivo, pneus, amortecedores, freios, ali aquilo que você precisa, né, para você cuidar do seu carro, principalmente na parte onde você tem pneus com qualidade absoluta, tradição e principalmente a galera vai cuidar do seu carro também, aquele trato especial. E para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer aqui a galera da Ingchoy. Ingchoy, você sabe que é aquele restaurante oriental que tem aquela comida sensacional, incrível e o mais bacana, tá? Você vai encontrar o nosso querido Asian Street Food. Rapidinho você chega ali na 15 de novembro, já coloca ali no totem, pede aquilo que você quer comer. Cara, comida japonesa, comida chinesa, comida coreana e sempre com novidades. Tem um sorvetinho ali incrível, muitas novidades que você consegue encontrar no nosso querido Ingchoy, o Asian Street. Entre em contato aí e fale com a galera, beleza? Bate-papo de hoje é muito especial. Tô tendo aqui o prazer de
matar saudades de um grande amigo meu, conhecendo também aqui o nosso querido Jefferson. A gente vai falar sobre música sertaneja, falar sobre essa dupla bacana. Já era para os caras terem vindo aqui, a gente foi ajustando a agenda e hoje você que não conhece vai conhecer a partir de agora o que há de melhor da música sertaneja com esses caras sensacionais. Jefferson e Renan, sejam bem-vindos. Aí, meu irmão, boa noite. Prazerzão estar aqui. Um abração para todo mundo que está assistindo a gente aí. Agradecer o convite no ar. Trevisan, rapaz, quanto tempo, hein, meu irmão? É isso aí, cara. É amizade de 500 anos para trás. 500 anos. E tá o Jeff, né, Jeff? E aí, Isso aí, boa noite, meu irmão. Boa noite ao Milton Trevisan. Obrigado pelo convite, viu? Prazer conhecer você pessoalmente. O Renan sempre falou bem de você aí. Então eu tenho certeza que se ele falou bem, porque o Renan você conhece o Renan. O Renanzinho é um cara então, complicado, né? Se ele falar bem de uma pessoa, eu posso dormir. É o que vale, é o que vale. Obrigado, viu? Cara, muito bom ter vocês aqui pra gente poder falar sobre a carreira de vocês, cantar umas modas aqui, trocar uma ideia. E pra gente começar, vamos saber um pouquinho sobre a história de vocês antes da dupla Jefferson e Renan, né? Ô Jefferson, o que você fazia antes da dupla? Você já cantava, já teve outras duplas? Você já mexia com música? Conta um pouquinho da sua história aqui pra gente. Rapaz, a música a gente já faz tempo, né? Uns 12 anos aí, mais ou menos. Mais ou menos o mesmo tempo que ele faz, o mesmo tempo que eu fazia. Já tive algumas outras duplas também, mas assim, a dupla que mais tempo foi com o Renan. Sim. A gente se conheceu, eu fazia freelance pra ele, né? Aí eu dei minha palavra pra ele, que eu falei, o dia que você mudar pra Rio Preto, ainda vai formar uma dupla. Boa. Porque a logística às vezes era Sim. difícil de eu ir lá, e às vezes difícil de ele vir aqui. Então acabava que não compensava. E aí ele falou, tô indo embora. Falei, então agora vamos Chegou a hora. Faz 4 anos aí, 4 anos e pouquinho. Foi em fevereiro, há 4 anos atrás. Então 4 anos e pouco a gente tá na luta aí na estrada. Vocês tiveram um hiato, né? Tiveram uma pausa. Isso. Retomaram eu decidi que eu queria dar um tempo, parar, não por conta de briga, não tem nada disso. Tinha filha pequena, filha pequena, e ela era menorzinha, e eu ficava assim, muito fim de semana, e trabalhava durante a semana, que a gente também trabalha, e aí eu tava me sentindo que eu tava ausente, e aí eu falei, eu preciso parar um pouco, eu não quero, mas aí foi coisa de, acho que 3 meses aí, falei, cara, pelo amor de Deus... O André colocou só, mentira, ele foi aproveitar o dinheiro porque eles têm muito, entendeu? Mais ou menos isso aí. Falando aqui pra gente. Vou gastar um pouco. E se vira, aí depois eu volto qualquer coisa. Renan se vira sozinho aí, pega um hoje, outro fim de semana que vem, aí a hora que eu descansar, mas não é bem assim não, aí a gente conversou aí, fevereiro, e justamente a gente começou a dupla em fevereiro, e em fevereiro a gente retomou a dupla de novo. Então, família tinha alguém que já cantava, mexia com música, não? Tinha, mas profissional assim, não tanto. Mas assim, a família minha, do lado do meu pai, sempre tem um sanfoneiro, um violão, alguns que cantam, vai primeira, segunda. Tem minhas tias também que cantavam também. Mas assim, levar pro profissional não aconteceu, não. Entendi. Eu também cantava. Meu pai cantava, tocava violão, meu pai fazia segunda voz, né? Igual eu faço. Mas assim, levar pro lado profissional, não... Meu pai, inclusive, há muitos anos atrás, ele ganhou um concurso em Fronteira. E ele ganhou um casal, na época a premiação era um casal de viola, uma viola e um violão. E ele sozinho ali, com a viola, com o violãozinho dele, ele chegou lá e ganhou. Mas assim, nunca levou pro lado profissional, não. E ele manja na viola? Ele já faleceu faz 6 anos, na verdade. Mas manjava tocar? Manjava, violão. Violão. Tocava violão, fazia segunda voz, fazia uma segunda voz bacana também. Igual o pai do Renan também é segunda voz. Sim. Então era bacana demais. Show de bola. Renanzinho, contar um pouquinho da sua história pra gente. Cara, o pai do Renan, uma vez eu não que eu tenha duvidado, né? Porque a gente sabia, a gente conhece a credibilidade do nosso querido Cabo Arley, mas uma vez ele falou assim pra gente, cara, eu fiz uma dupla e tal, muito tempo atrás, ele levou um disco, cara, um vinil com a foto dele, obviamente eu não vou lembrar o nome da dupla aqui, que Johnny ele formou. Drake. Johnny Drake, cara, show de bola. Patrulheiros. Os patrulheiros. Polícia, né? Arley, eu acho que você deve ter meu WhatsApp, se tiver, manda pra gente a foto, que a gente quer colocar essa foto aqui desse vinil aqui, que, pô, sensacional aqui. Até se ele está play aqui, que eu avisei todo mundo do grupo. Pra poder já tá orientando com a gente. Mas a família do Renan, eu acho que um ou outro que não mexe com música, que não mexia ali, né? Tio, muita gente. pai, prima, todo mundo tava no meio envolvido com música, né? Muita gente. Meu pai, né? Meu pai, igual você falou, teve a dupla, né?
o Johnny Gray, que era os patrulheiros, que os dois eram policiais militares, muito bacana. Eles até na época de chacrinha, de bolinha, né? Eles foram até longe nos concursos deles lá. E gravaram, na época, disco, fita, né? Até tem guardado lá, eles têm lá em casa até hoje, lá. Muito bacana a foto deles, o trabalho deles. E aí tem minha primo, né? Tem o pessoal que levou muitos anos também a música na veia. Tem primo, né? A Ariadne canta até hoje. Aí tem um Bilirico também que ainda canta um pouco. Não faz tanto profissional, mas ele ainda tá no meio, né? O Jonathan cantava, acho que ele parou, que também é radialista, né? Sim. Então teve bastante gente que seguiu esse caminho aí. Fora minhas tias, todo mundo, pessoal que assim, também nunca envolveu com o profissional assim, mas também sempre no churrasquinho, todo mundo sorta a voz lá e dá uma arranhada. Minha tia Kelly, muitos anos na igreja, né? Então, muito bacana. A família sempre levou essa tradição da música aí. Meu tio Pisquila, né, que faleceu, era tocador de violão, gaita, ótimo músico. Então, teve muita gente da família que seguiu a tradição aí. Ô, Renan, e quando foi que você parou e falou assim, poxa vida, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida, eu quero formar uma dupla, eu quero cantar, eu quero partir pra isso aqui, é o que eu gosto de fazer? Cara, eu, desde de molequinho de 8 anos, 9 anos, eu sempre tive uma voz assim, todo mundo falava que era boa pra cantar, não sei, né? Então, o povo falava, né? O André fala, se o André fala, porque o André fala? Ixi, o André é crítico. O André esqueceu de nós, né? Mas tá bom. O André tá meio que desumilde ultimamente. Ganhando muito dinheiro, né? Pessoas de posse. Então, aí, morava em São Paulo, aí meu pai já cantava e eu tive muita vergonha, cara. Muita mesmo, muita vergonha. Aí, churrasquinho, alguma coisa, minha mãe, não, canta com seu pai, canta com seu pai. Até que tem uma fita, um VHS guardado lá. Foi a primeira vez que eu gravei uma música com meu pai. Tinha 9 anos de idade, 8 anos para 9 anos. Aí a gente gravou, fez e ficou gravada essa música nesse... Então, daí minha mãe queria sempre levar pro Raul Gil, pra não sei na onde, senão eu tinha muita vergonha. Falei, não, deixa isso aqui, deixa isso certo. Aí, acho que com uns 20 anos, acho que foi por aí, uns 20 anos, foi que aí despertou, aí eu conheci o primeiro parceiro, né? E a gente casou, deu certo, e casou as vozes ali, a vontade, falou, vamos fazer estranho, ver o que virou. De lá pra cá eu nunca parei, vai fazer 18 anos já. 18 anos, cara, olha só. Eu comecei com 20, já faço 38 agora em setembro, 18 anos já. Você tá mais ou menos esse tempo também, então um pouco menos? Uns 12, 13, um pouquinho menos. Entendi. Mas a idade também quase igual. Ó, o pessoal tá no chat aqui, ó, Patrícia Faria, Dona Kátia tá mandando aqui aquele abraço pro Jefferson. Ó, beleza, aqui a galera que tá mandando a luzinho. Ela também. A Patrícia é cantora, a Patrícia cantou um tempo no Apocalipse, ela levou pro profissional um tempo. Que legal, cara. Já cantou no Apocalipse. Que legal. Quem mais aqui? O Anderson tá online aqui, dupla top. Quem mais? O Leberson tá mandando aqui, boa noite, os seus pés, né, tá colocando aqui. Pé de cano, ele Pé de cano, grande abraço, sucesso pra vocês. Ó, a galera que tá acompanhando aqui ao vivo, você pode participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Se inscreve aí rapidinho, menos de 1 minuto, você já pode mandar. Tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram também, daqui a pouquinho a gente vai tá contando aqui pro pessoal, vendo as perguntas que a galera fez aqui pra gente, né? Ó, desde quando vocês formaram a dupla, a gente sabe que trabalhar com música, viver de música hoje em dia é muito complicado. Então, eu imagino que vocês, além disso, tem outras coisas que vocês fazem da vida de vocês também. Como que é essa rotina de vocês, né? O trabalho e também fechar as noites, o barzinho. Às vezes eu vejo lá que o Renanzinho posta lá em relação à agenda, hoje num lugar aqui, outro numa festa e tal. Como que é para poder conciliar, né? Aquilo que vocês fazem durante o dia e também a vida de músico? E aí, meu irmão, quer começar? Não, pode falar. Rapaz, assim, realmente, eu desses 18 anos que eu particularmente vivo de música, que eu canto, né? Eu sempre também tive outra profissão fixa, né? Sempre fui o CLT, né? Vamos falar assim. Sim. Então, eu acho que, assim, a música, a gente viver de música, eu acho que deve ser uma coisa maravilhosa, né? A gente poder ter a satisfação de viver de música, ter esse prazer de viver de música, a oportunidade de viver de música. Eu acho que, às vezes, assim, a gente fica com muito receio de, às vezes, abandonar tudo, de deixar...
por conta de ter, igual o Jefinho com filho pequeno, também tem meu filho, tem às vezes, tipo assim, de ficar aquele pé atrás, de falar, não, eu vou meter o pé em tudo e vou viver da música. Sim. Às vezes, se você empenha, se você consegue levar isso à frente, com certeza pode ser que você venha colher vários frutos muito produtivos, né? Então, mas aí a gente sempre ficou assim nesse receio, cara, vamos, tá indo na música, tá indo legal, mas vamos segurar aqui nosso trabalho durante o dia, nossa profissão de dia a dia, pra gente... E a gente sempre fez assim, né? Então, a gente concilia isso, é bem corrido, muito cansativo, para te falar a verdade, tanto que a gente não pega muito show meio de semana, né? Por conta desse desgaste, que você acaba, bem dizer, 90% dos shows são parte da noite, vai até tarde, aí no outro dia você tem que estar cedo na sua responsabilidade, não pode misturar as coisas. Então, por isso a gente segura um pouco meio de semana. Então, a gente pega mais ali fim de semana e tal, então a gente dá essa regrada para dar essa balanceada legal. Mas é isso, cara, é muito prazeroso você ter a música na vida, você ter essa válvula de escape. Eu falo pra mim que é uma válvula de escape, porque você sai, além de se divertir, você tá trabalhando, você tá ganhando pra se divertir. Então a gente é muito privilegiado por isso. Então isso eu acho muito legal. É isso aí, as palavras do Renan são as minhas palavras, né? A gente tem que conciliar, igual ele disse, no outro dia cedo a gente tem que estar lá, a gente tem nossas responsabilidades também no nosso trabalho, né? Mas assim, a música proporciona... assim, coisas boas demais pra gente, né? Assim, a gente poder ter uma vida melhor, dar uma vida melhor pra nossa família, igual ele também tem o filho dele. Então, assim, a música ajuda muito a gente, muito mesmo. Então, a gente é só gratidão mesmo. Ô, Jeff, você falou que seu pai, ele fazia segunda voz. Fazia segunda voz. Você tem alguma referência, além do seu pai, duplas, né? Que você sempre ouviu? Né? E você falava assim, pô, esse segundeiro aqui é o cara que eu quero me espelhar nele, me inspirar nele para poder estar fazendo a minha dupla. Tem bastante, né? Tem muitos segundeiros aí bacana, mas assim, quando eu tô em casa mesmo, eu gosto de escutar muito Barrerito. Barrerito. Ou Trio Parada Dura, no caso. Porque o Barrerito, ele fazia 20 vozes. Fazia primeira, segunda, terceira. Então, um que eu sou muito fã era... que eu cresci escutando Barrerito, né? Na verdade. Meu pai era o dia inteiro. Cara. Tá meio ruim. Eu escutava Pablo, Vittar. Pablo e Vittar, né? Então, Barrerito, pra mim, é um fenômeno. Mas existem várias e várias que a gente gosta. Zezé de Camargo e Luciano, Bruno Marrone. E daí existe bastante. Mas, assim, Barrerito, eu sou um cara que eu sou fã mesmo de carteira, pelas vozes que ele fazia, né? Referência em casa você tem, né? Todo mundo da sua família, mas aquela dupla, aquele artista, aquele cantor que você fala, pô, esse cara aqui é pica e eu me inspiro muito nele também. Eu acho que acompanhei algumas gerações, né? Desses 18 anos, a gente vai conhecendo cantores diferentes e vai acompanhando e tentando extrair o melhor de cada um, né? Falar, isso aqui eu acho legal desse cara, isso aqui eu acho legal desse cara. Então, que eu sou muito eclético na música, né? Eu gosto muito de sertanejo. A parte boa da música eu gosto demais. O sertanejo bom, um samba bom, um pop rock bom. Então eu gosto muito de... Então eu procuro absorver assim, o melhor de cada artista, de cada coisa que eu escuto, cada gênero. Então, desde que comecei... Aí você começava na época, eu comecei cantando o João Paulo Daniel... Aí vem com Bruno Marrone, vem escutando Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, aí vem subindo, que aí vem Victor e Léo, Jorge Mateus, aí vem a geração mais nova, que a gente pegou muito o Guilherme, Henrique Juliano. Então, essas duplas que têm uma música, uma qualidade de música muito boa, né? Os caras, você vê que a música dos caras é bem construída, uma música bem cantada, uma letra bem elaborada. Então, é isso que eu procuro absorver para o meu lado musical, né? Então eu acho que é bem isso. Ó, vocês estão acompanhando hoje aqui Jefferson e Renan ao vivo, para você que está acompanhando no ar com o Hamilton. Vamos fazer uma moda já aqui para galera que está assistindo a gente. Para você que está assistindo, não esqueça, para você mandar a sua mensagem aqui, um superchat para a gente também. Só você se inscrever no canal, rapidamente se inscreva, menos de um minuto você já pode participar com a gente aqui hoje com o Jefferson e Renan. Bora lá? Bora! Mas vamos fazer, né? Eu tava falando da música que eu gravei. Vamos fazer então, ia falar pra você cantar ela. Vamos fazer a primeira música que eu fiz com meu pai. Eu tinha uns... Dá um beijo pra eles aí também, que são... Os pais do Renan são gente boa demais. E quando a gente precisa... No caso, ele é de lá, né? Mas quando precisa dormir lá, eles assim, me recebem de um carinho enorme. Então, quero mandar um beijo pra eles lá. Família muito especial. São gente boa demais.
Quero beber no mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento. Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que sou apaixonado, esse amor é tão grande. Que sou apaixonado e só penso em você a todo instante. Se eu cair, que caia em teu abraço. Se eu morrer, que morra de desejo. Adormecer dizendo que te amo e te acordar com um beijo. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento. E em cada verso traduzir as fibras do nosso sentimento. Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Jefferson e Renan com a gente aqui hoje no Ar com a Milton Trevisan. Ó, enquanto a galera reabastece aqui o tanque, ó, vou pedir pra você aí, galera que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like. Deixa eu falar aqui da loja Espírito Santo. Loja Espírito Santo, você sabe que é uma loja que está junto com a gente por aqui, acompanhando com a gente também, aquela loja católica que tem tudo que você precisa para você vivenciar a sua fé. Estamos vivendo aqui a quaresma agora de São Miguel, né? Todo mundo está fazendo com o Frei Gilson, e na Espírito Santo você encontra ali o kit completo para você poder fazer a sua quaresma, e principalmente, inclusive, com a camiseta e tudo mais, exclusividades que só a loja Espírito Santo tem para você. Além, é claro, daquela, vamos dizer assim, aquela loja onde você encontra aquele vestuário católico sensacional. Não esqueça, tá? espiritosanto.rp no Instagram. Interessências. A Interessências é a loja mais perfumada da cidade. Na Interessências você encontra tudo aquilo que você precisa para você poder criar o seu perfume. Lá você tem aqueles perfumes finos, né? Aquelas fragrâncias sensacionais, e você pode montar o seu perfume também, além das essências especiais, né? Matéria-prima para você criar o seu próprio perfume também. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Ana Campos Consórcio e Consultoria. Para você que precisa fazer o seu consórcio, gostaria de realizar o sonho de ter a sua casa, o seu projeto, o seu carro, ou até mesmo trabalhar com consórcio. Ana Campos, juntamente com o Consórcio União, tem aí planos especiais onde você é contemplado nas primeiras parcelas, e tudo isso em contrato. Entre em contato com a Ana Campos para você poder fazer o seu consórcio, ou para você participar das mentorias e também entrar nesse novo ramo, né, de trabalhar com consórcio e fazer aquela grana especial. Fex Engenharia. Amanhã vai acontecer o lançamento do Auri, cara. Vai ser sensacional lá no auditório da CIRP, às 8 horas da manhã, estaremos por lá fazendo a cobertura. E, cara, é um lançamento de um projeto incrível, assinado aí pela Fex. Se você não conhece ainda, clica aí nas nossas redes sociais, vai lá no @Fex_Engenharia para você conhecer o Auren, que é sensacional. Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, na Independência com a Constituição, e tem também ali dentro do posto Monte Carlo, no aeroporto. Cara, a Mariner são as 2 lojas têm para você o que é de melhor em calçados, tá? Calçado masculino, feminino, você vai encontrar mochilas, tem camisa polo também, tem
aquele porta-cartão, acessórios para você e tudo em couro legítimo. E o mais bacana é que tá rolando a promoção do mês dos pais. Na próxima segunda-feira, dia 31, vai ter o sorteio de um voucher de R$300 que nós vamos fazer juntamente com o No Ar com Hamilton. Se você ainda não está participando, corre lá no @NoArComHamilton no Instagram para você participar, tá bom? A Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel, são mais de quase 50 anos de tradição em Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Cara, lá na Casa de Carnes Roseral, as carnes são inspecionadas todos os dias. Você vai encontrar também as carnes fracionadas, né? As carnes já separadinhas, os kits misturas. E tem também todo dia um prato especial, salgados especiais. E no final de semana, além dos assados, você vai encontrar também aqueles pratos sensacionais e aquele frango assado crocante que todo mundo tenta copiar, mas não consegue, tá? Casa de Carnes Roseral com a gente por aqui também. Pra gente fechar essa parte, falar da Comunica LED, comunicaled.com.br, são LEDs dentro dos condomínios, onde você pode colocar sua marca, o seu produto e com certeza aparecer e vender muito mais. Entre em contato aí, faça o seu orçamento com a Comunica LED. Os meninos estão recebendo de presente aqui um copo, né, uma caneca personalizada da Encantare Mimos Afetivos aqui para ele tomar, levar aí para os shows, tomar aquela cervejinha gelada. Junto com a gente por aqui, você pode pedir a sua também na Encantare, fazer aquela cesta especial para você presentear quem você ama, aquele presente bacana também. Entre em contato com a Encantare Mimos Afetivos que com certeza a galera vai gostar. Tá bom? Ó, o pessoal mandou aqui na caixinha de perguntas, né? O pessoal querendo saber se os nomes Jefferson e Renan são os nomes reais ou se é nome artístico. Renanzinho eu sei que é, mas o Jefferson é o mesmo nome. É o mesmo nome verdadeiro. Na primeira formação era outro nome, né? Era Renan e Natan. Renan e Natan, muito bem. Aí o Renan falou, agora você vai chamar teu nome pra ver se você firma mais. É, porque aí já não, pelo amor de Deus, vamos honrar esse nome aí pra poder... O nome dele lá, ele fica meio com o corpo mole, né? É, fala assim, ó, eu não sou o Natan mesmo, se vira que esse Natan aí, pelo amor de Deus, né? É teu nome, vai ter então. Vamos agora... Ó, como que funciona o show de vocês hoje? Vocês mesclam muito, né, esse sertanejo atual com as músicas mais antigas, com o sertanejo raiz, como é que funciona? Sim, a gente procura fazer com todas as essências que a gente gosta de um sertanejo de qualidade, né? Então a gente busca um sertanejo antigo que a gente gosta muito, né? Aí a gente busca também os universitários que a gente se identifica, igual com os exemplos que eu dei, né? Vitor e Léo, o Guilherme fez muita coisa boa, Henrique Juliano, Jorge Mateus, essa turma aí também fez um bom trabalho com o sertanejo, então a gente tenta dar mesclando aí legal para estar atendendo todo mundo também, né? Que muita gente, às vezes, muita gente não gosta de coisa nova, muita gente não gosta de coisa muito antiga. Então a gente tenta estar agradando todo mundo, né? Da melhor forma, com qualidade, né? Ó, o Anderson tá falando aqui que o Jefferson gosta de ouvir Pablo, sim, que é mentira dele aqui. Tá vendo? O pessoal tá elogiando a apresentação de vocês aqui, falando que realmente é muito bom. A Vera tá mandando aqui, boa noite, pessoal, tudo bem? O Arthur também tá aqui, ó, essa dupla tem a senha das modas, hein? Sucesso total para vocês. A Ana Paula tá mandando aquele alô aqui pra gente. Aproveitar e mandar um beijo enorme para o amor da minha vida, Jefferson, meu amor, eu te amo, meu orgulho diário. E também para sua filha Maria Luísa, né, que está amando ver o papai com o tio Renan. Ela chorando, não pode falar, ele chora. Bacana, né, cara? É isso aí. Você sabe que é uma das coisas mais incríveis que tem, né? É as pessoas... A gente precisa acreditar nos nossos sonhos, naquilo que a gente gosta de fazer. Mas quando tem alguém que apoia a gente aí, é sensacional, né, cara? É muito bom ver ela aqui mandando esse beijo pra você, sua filha também assistindo você. Deve ser uma alegria muito grande lá. Ah, é grande. E elas são os amores da minha vida, né? Tá vendo? Então... Se você fosse o Natan, não ia ser esse aí. Natan não era. O Jefferson é. Até como eu nem dá mandar um abraço. Manda um abraço pra Natan. Quem é Natan? Ele chegar em casa. Ô, mãe, quem que é o Natan que tá mandando um abraço? O pai tá mandando um abraço, né? Ó, professor Zevoli, é isso? Zevoli? Boa noite pra vocês. Paulo César Rodrigues tá mandando bora pra cima, rapazes. A Patrícia tá aqui, o show é maravilhoso. E quem mais aqui? O Chaminha do Like. Boa, tio Jefferson, você tá indo muito bem, que legal aqui, ó, tá mandando aqui um abraço. Paulo César tá aqui, ó, cantam demais esses dois. A gente tinha colocado também uma caixinha aqui no Instagram, que a galera tava participando com a gente por aqui, contando as histórias, né, mandando aquele recadinho também. A Vanessa tava perguntando sobre o show, os perrengues de shows que vocês já tiveram, né, coisas que já aconteceram aí pelas estradas da vida. Furou pneu de carro, ou queimou alguma coisa, ou na hora alguma coisa aconteceu. O que vocês podem contar pra gente aí de coisas que não deram muito certo
em relação aos shows que vocês já fizeram? Rapaz, tem alguns casos aí, né? Algumas histórias que a gente quer esquecer, mas não esquece, né? E dentre delas tem uma em Rio Preto, até que é meio recente. O pessoal contratou a gente para cantar no Buffet Félix. Aí contratou a gente e aí falou, ó, tá horário e tal, você chega lá, você pode montar as coisas e tal, e pra nós começar. E eu sempre gosto de chegar um pouco mais cedo. Chego mais cedo, eu gosto de organizar a coisa, já senti o ambiente ali, tá ali beliscando um negocinho, né, tomando uma. Aí eu fui, já levei som, as coisas, cheguei correndo, e ele já tinha mandado umas 3 mensagens, cadê você, meu? O povo já tá aqui. Eu falei, não, já tô encostando, tá tranquilo. Cheguei, já entrei pra dentro, montei, os trem já tinha uma estrutura montada, umas bandas, e vai. Falei, rapaz do céu, o cara quer o que com nós aqui, velho? Esse cara tá doido. Fazer voz, violão. E casamento rolando lá na frente, pau caindo na folha. Falei, vou montar, ué. Contratou, às vezes alguém contratou surpresa, né? Fazer um negocinho. Contratei, mandei, tô montando, assim, acabei de montar, os caras da banda muito prestativo, os caras sem entender nada, né? Aí eu terminei de montar as coisas, o papai me liga, falei, moço, cadê você? Eu falei, tô aqui. Falei, tô aqui, ué. Onde você tá? Você tá no meio aí, nesses convidados? Não, moço, eu tô aqui, cadê você? Acabei de montar o som, ué. Falou, mas você não... Falou, não, moço, você não combinou comigo, né, pra trazer, montar o som aqui no Buffet Fest. Não, é o Fest, buffet infantil. Nossa! Cara, eu vou falar um negócio pra você, bicho. Vai eu, moço, com essa cara de tacho. Tudo. Eu ia pra esses caras da banda, esse técnico de som, falei, meninos... Me ajuda de novo. Mas, cara, a sorte é que não começou. Sim. Você já pensou, você acaba lá o casamento, vem todo mundo convidado. Parece um cantor. Tá lá com esse mundo de trem lá montado, um ia olhar pra cara do outro, não ia começar a cantar, não ia receber. Os caras iam falar, mas o que esse cara tá fazendo no nosso lugar? E os caras iam falar, mas quem contratou esses tontos? Olha, velho. Olha que situação, bicho. Aí vai, desmonta o trem correndo, corre pra esse buffet fest lá, infantil, monta lá meio atrasado. Nossa, essa foi uma das... Mas deu certo. Deu, graças a Deus, ainda deu certo. E sorte de não ter acabado o casamento, né? Se acaba o casamento, o povo vai pra festa mesmo e pega dois bobos lá na frente com um sonzinho desse. Já era. Uai, o que esse cara tá fazendo aqui, irmão? Quem que é esses caras? E você esperando ele lá. Uai, fazer o quê, né? É porque é ele que mexe com a agenda, com valor, é tudo. Ainda bem que chega mais cedo, né? Pra poder preparar. Exatamente. Se tiver alguma coisa acontecer, algum imprevisto, dá tempo de acudir, né? Então eu nunca... O Jefinho me conhece. Não gosto de trem em cima da hora, não gosto de chegar e... Tudo tem imprevisto, tudo acontece, a coisa é difícil. Não tem como você levar o trem na régua, né? Então tem que dar essa brechinha de tempo aí. Como é que funciona para vocês preparar o repertório de vocês? É sempre show a show? Por exemplo, num barzinho de tantas horas já tem um repertório pronto? Chega na hora, vocês mesmos vão tocando, a galera pede. Um show já fechado num evento, numa festa, já tem um outro jeito? Como que funciona? Assim, quando é aniversário, barzinho, essas coisas mais tranquilas de fazer, a gente costuma ir sentindo o público, né? A gente sente o público quando não tem banda, que aí é só eu, o Jefinho, uma bateria, um carrãozinho, negócio pequeno, um sanfoneiro. Então, você ali já fala na hora, já puxa e vai. Então, a gente costuma seguir assim. Fala, cara, como a gente sabe muita música, a gente não tem um repertório montado. A gente tem um repertório montado pra banda, pra um casamento, pra uma festa maior, um negócio que a gente tem que seguir. Casa dançante, né? Que a gente tem que seguir ali, porque a gente não pode parar, aquela lá, vamos lembrar essa, nossa, pediram essa aqui. Não dá, sai fora do contexto e tem banda, né? Então não tem como você estar comunicando com o pessoal e às vezes o cara não sabe. Dá a música da banda, então, essa, então. Quando é só a gente tem um baterista ali que leva, um sanfoneiro também que a gente muitas vezes pega o Josué, que sabe tudo também, a enciclopédia. Então a gente costuma levar dessa forma. A gente sente o público, vai puxando ali na hora, aí vem chegando os pedidos, a gente sabe, a gente atende, a gente faz dessa forma. Então a gente segue um repertório mesmo em evento maior com banda. A gente segue um scriptzinho ali, um negocinho mais padrãozinho ali. De restante, a gente vai no coração mesmo ali, que o povo tá pedindo, que a gente vai sentindo o pessoal. A Jéssica tinha perguntado pra gente aqui sobre a questão da parte de composição de vocês. Se vocês também têm essa parte, né, que vocês compõem música, vocês já compuseram música juntos, tem essa pretensão, tem algum trabalho, algum projeto à vista em relação a poder fazer alguma coisa nesse sentido? A gente tem algumas músicas autorais, até o Jefferson também tem, que ele fez para algumas ocasiões da vida dele, né?
Eu tenho algumas que eu tenho comigo, que eu tenho com meu pai, e a gente também já canta junto, e a gente tá pensando já programando para fazer esse projetinho. Quer ver se até esse fim do ano ou começo do ano que vem a gente quer gravar alguma coisa. Já vai até um recadinho pro André aí pra ele... Vai dar um desconto, né? Segurar um voucher pé, aqui no ar, vai 10, na manha. 10% de desconto aqui para poder trazer, né? Ele sabe que eu chamei ele, né, boba. Então nós vai organizar o negócio, nós vai fazer um negocinho cabeceira aí. Já falei pro André, falei assim, André, quando eu trago duplas aqui, você já tem que conversar com os caras, já chama esse para poder pescar, já leva no seu barco, né? Já paga um churrasquinho, que agora você aperta um botão, não sei se você ficou sabendo, você viu já os vídeos dele ou não? Tá brincando. Ele tem agora um Instagram dele, André Clínio Pescador. É André? É André Clínio Pescador. André Clínio Pirangueiro? @André Clínio Pescador. Já segue lá, ó. Segue lá o André Clínio, você vai ver lá, tem uma parte lá que ele mostra como é que ele faz a churrasqueira. Você aperta um botão, ela vem debaixo do barco e sozinha, ela já levanta, ela já vem acesa. E ali ele só coloca, entendeu? Pra poder fazer. Cara, é pessoas de posse. Eu nunca vi um negócio desse. Hã? Olha lá, aqui, ó. Tá aqui, olha lá, Maria pescando agora. Agora a Maria fala, não quer pescar. Agora também não sai de lá do rio. Não sai, Só que eles vão de semana, né? Não tem jeito pra nós. Não pode ver aqui, olha lá, ó. Segunda-feira. Vai. Só eles que vão de segunda-feira pescar. Segunda, terça. Pô, ver o rio não tem ninguém. Não, só eles. Só eles, ó. Só os cameramen lá no fundo. Filmando eles. Olha lá, ó. Vai vendo isso aqui. Espetacular, André. Não, os comentários melhor, né? Olha nos comentários ali, ó. Tá a galera mandando aqui, ó lá. Pacu, vende pra mim, eu quero, ó lá. Você vende seu pacu pra mim, André? Tá vendo? Você é bobo. Tá aqui, ó. Olha lá, ó o tamanho, ó. Olha, aí alguém pegou ali do lado e falou, deixa eu fazer esse vídeo. Segura aqui, coloca dentro da água que eu puxo, né? E a Maria que pegou isso. Churrasqueira já vem acesa, é foda, hein? Não, e o pior é o seguinte, eles vão pescar e no final eles comem espetinho. Então você percebe que é um... A pescaria rendeu. Não bate muito o negócio, mas tá valendo. Pega e sorte, cara. Mas pega e sorte, né, André? Tá valendo pra poder fazer esse negócio, né? É bom demais. Andrezinho fala, cara, sou apaixonado em pesca. Não, mas a gente tá brincando aqui. Se você, provavelmente, você tem uma dupla, se você já viu duplas aqui na cidade, dificilmente essas duplas já não passaram aqui pela Filmix, né? Verdade. Então, se você quer fazer um projeto bem bacana, entre em contato aí com o André Clínio, com a Maria, e eu tenho certeza que os meninos também, e quem quiser, né, pode entrar em contato, com certeza vai ser um negócio sensacional. Jefferson e Renan mesmo, entrar no nosso Instagram lá, você vai ver lá pra baixo, tem os vídeos aqui, ó. Hoje a gente fala que tem muitas duplas, elas são a caras de outras duplas, né? A gente percebe, essa dupla aqui, ela lembra muito a voz da outra, o estilo de música, o estilo que a pessoa canta, até o jeito que faz as músicas, a harmonia e tudo mais. Como que vocês vê o estilo de vocês hoje? Se fosse para falar assim, o Jefferson e Renan é esse estilo. Seria um estilo, igual você tinha falado no começo, a gente curte muito... o Guilherme, alguma coisa nesse sentido. Qual que seria o estilo que vocês têm hoje de dupla sertaneja? É claro que vocês têm o de vocês, do Jefferson e Renan, vocês estão, né, fazendo isso para poder, assim que sair o projeto tal, o pessoal conhecer. Essa é a dupla Jefferson e Renan. Não, o Renan, ele... Não, então... O Renan, ele tem umas 5 vozes parecidas. Tem, não, cada música é um negócio. Vamos falar, a voz do Bruno Barreto, a voz do Jorge Mateus, a voz do Pavarotti. Pavarotti. Pisquila. Meu Pisquila, né? Henrique, o Renan tem todo mundo. Eu queria que você viesse a conta desses caras. 5 vozes ele tem. Todo mundo fala que cada festa que a gente vai, mas o que o pessoal fala bastante é que ele parece bastante o Bruno Barreto. Eu não acho. Eu acho que lembra mais um Jorge ali, um Henrique, Juliano. Mas o pessoal já falou que ele tem umas 5, 8 vozes. Não sei te falar. Cada hora é um... não sei. É um projeto indefinido ainda. É bem igual isso que eu falei, né? Eu acho que misturou um pouquinho, né? Mistura um pouquinho de cada coisa que a gente escuta e a gente absorve o que a gente acha de melhor de todo mundo, né? Então, às vezes, acaba que deve acontecer isso, né? Nossa, isso aqui é legal desse cara, isso aqui é legal desse cara. Talvez uma música lembra mais que o outro, estilo, né? Pra poder fazer. Mais ou menos, bem isso. A gente, antigamente, não que hoje não seja importante, até porque eu faço parte disso também, mas para você fazer sucesso, você tinha que estar no rádio. A música tinha que tocar no rádio, né? Isso aí realmente era um diferencial. Você participar de um show de rádio, alguma coisa nesse sentido. E antigamente o pessoal lançava CD. Então, por exemplo, você esperava um ano,
ó, o Zezé vai soltar a música nova dele. Então tinha a música dele que estava estourada nas rádios, mas tinha mais 11 para tocar. Aí demoraria mais 1 ano para sair o novo CD do Zezé. Hoje em dia, com a chegada da internet, os streaming e tudo mais, as músicas acontecem praticamente toda semana, né? Isso é bacana porque a galera não fica tão enjoada com a música, tem sempre coisa nova. Ao mesmo tempo, a gente vê que os sucessos estão ficando um pouco mais, assim, descartáveis, né? As músicas não estão durando tanto. E, ao mesmo tempo, para vocês que trabalham com música, vocês têm que estar atualizados, tem que estar sempre já tirando música e fazendo isso. Como que é esse trabalho de ficar sempre ouvindo, né, o que está lançando, aquilo que vocês ouvem também fora de quando vocês não estão no show fazendo, e assim, pô, essa música ela tá estourada, mas não cabe no nosso repertório. Tem alguns nãos que vocês fazem assim, ó, essa música é legal, o pessoal tá gostando, mas a gente não quer cantar isso aqui no nosso show. Então tem bastante, né? A gente segue por um lado, igual o Renan tava falando, o universitário antigo, se você tocar ali, o pessoal vai cantar, o pessoal vai gritar. Então, assim, as músicas novas, é igual você falou, toda semana tem uma. Aí toca um tempo ali e já... Então, assim, pra gente colocar algumas novas, tem que ser uma que a gente se identifica bastante, que fala, não, essa aqui é bacana demais, vamos tirar essas 3 aqui. Então, a gente não é toda semana coloca uma no repertório, porque, não, a gente não é assim. Então, a gente leva mais pelo público, pelo lado do público, né? O público tá gostando mesmo, realmente, nossa, essa aqui tá muito bacana. Vamos colocar no nosso repertório. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente mescla muito, assim, a nossa identificação com a música e com o quanto o povo tá pedindo. Tá. Né? Porque aí a gente vai 1, 2, 3 shows, o pessoal tá pedindo a mesma música, pô. Então a gente tem que dar uma atenção nessa música aqui. E é uma música boa, a gente fala. Se é uma coisa que a gente não... isso aqui não tem nada a ver. Uma modinha. Porque assim, tem muita gente que tá lá, quer escutar música, muita gente pede Ana Castela, aí muita gente pede a Mariana Fagundes, muita gente pede o Peão Tatuado. Então é coisa que a gente sai muito do nosso contexto, né? A gente ainda faz meio nas coxas ali pra atender. O Jefinho é um rapaz mais... que tá no violão aí, a menininha dele lá também, direto, escuta umas musiquinhas mais modernas, né? É demais. Então aí ele ainda acaba pegando muito essas coisas e ainda ele faz os pedacinhos pra tá atendendo o pessoal, né? Mas quando vem muito pedido assim de música, a gente vê que é boa e o povo tá pedindo muito, aí a gente se atenta mais a tirar. Tirar ela, né, decorar ela para poder pôr no repertório. Então acontece dessa forma. Mas acompanhar também, igual você falou, o cenário, você pôr todas as músicas, aí a gente acaba que não canta nenhuma. Aí você canta uma semana que vem o povo já ninguém quer, aí você ficou lá ralando pra você decorar aquele trem. Então é assim mesmo. Mas as antiguinhas, coisas boas universitárias antigas, as músicas antigas, parece que não morre, né? A gente não deixa de cantar, não, porque o pessoal gosta demais, né? Vamos fazer mais um aí? Bora! Se você lembrar aí, eu lembrei um, agora você lembrou uma, garoto. Então vamos. Vitor Léo? Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor e eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais.
fada querida, dona da minha vida. Você se foi, levou meu calor. Você se foi, mas não me levou. Lua de encanto, ouça pra quem eu canto. Ela levou minha magia, mas ela é minha alegria. Vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto o cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração. Madrugada de amor que não vai acabar. Estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história linda, meu conto de amor. Algo aqui me diz que essa paixão não é igual. O meu sentimento é bem mais que uma ilusão. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Jefferson e Renan com a gente aqui no Ar com a Milton Trevisan. E aí, ó, você viu que até rimou, né? Ó, a galera que tá acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, para você que tá acompanhando também, para você mandar aqui a sua perguntinha, para você interagir com a gente, você tem que estar inscrito no canal. Aproveita para seguir os meninos também aí pelo Instagram, para vocês conhecerem o trabalho, ver a agenda e tudo mais, para garantir para esse segundo semestre ainda um show dos caras, que com certeza, ó, Jefferson, _ e _ Renan, beleza? Ó, enquanto os meninos reabastecem aqui, deixa eu falar da Automatize Segue, nossa grande parceira, aquele lugar sensacional para você poder encontrar produtos para você de automação e segurança, né? Lá você encontra ali na Andaló, bem no comecinho da Andaló, você vai ter o showroom, cara, lá tem tudo que você precisa, principalmente pra galera do agro aí, se você tem a sua fazenda, o seu sítio, a sua chácara, cara, você vai encontrar também tudo que você precisa ali em relação à segurança e também à automação. Tem portão eletrônico, você vai encontrar também a casa inteligente, né? Tudo monitorado para você. Visite o showroom, com certeza você vai fazer o melhor negócio, conhecer os produtos e serviços da Automatize Segue. Os meninos vão receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil, farofadanega.com.br, @farofa da Nega. Cara, tem a picante, tem ainda a caipira, tem a tradicional, a de banana e de limão. Entre em contato com a Farofa da Nega, agora também no e-commerce, você pode comprar em todo o Brasil e receber aí na sua casa. Um abraço a toda a galera da Farofa da Nega. Depois os meninos vão receber também um voucher da St. James Barber Shop para poder cortar o seu cabelo, fazer a sua barba lá na St. James, tá? St. James é muito mais do que uma barbearia, cara. É uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo e fazer a sua barba. Fica ali em frente à Praça do Vivendas, tá? Além disso, tem produtos exclusivos com a marca St. James. Você pode, inclusive, encontrar uma podóloga, tem muita coisa bacana por lá. Tem um bar incrível, então um abraço a toda a galera da St. James. Falar da Uniflow. A Uniflow é um braço da T-Flow, onde você pode fazer o seu uniforme. Para você que tem a sua equipe, tem a sua empresa, para você também, igual o André aí, que vai para as pescarias, quer ter uma roupa específica, né, para que possa realmente representar a sua marca, entre em contato com a Uniflow. A Uniflow faz rapidamente, quantidade mínima de peças e com certeza vai atender aí a sua empresa e também aí o seu projeto, tá bom? Uniflow com a gente por aqui. Um abraço a galera da Tricolor Informática, todo o pessoal por lá. Tricolor Informática tem tudo que você precisa em informática, inclusive 2 lojas, tem em Rio Preto e Badiba City. Lá você que gosta de PC Gamers, cara, tem tudo, desde a cadeira até os PCs de última geração, as empresas que precisam de uma equipe de manutenção, né, para os seus equipamentos aí, para os seus computadores, a Tricolor tem também. E é claro, aquele computador e tudo que você precisa para você estar sempre antenado
combinado com a galera da informática, tá? Tricolor Informática aqui em Rio Preto, pra gente fechar essa parte, falar da Go Hit, academia onde a gente tá sempre treinando. A Go Hit fica ali na JK. A Go Hit, você sabe que se você, desde criança, né, você já pode participar. Ali você tem aquele atendimento especial. Você pode fazer uma aula experimental para você conhecer também tudo que a Go Hit oferece para você. Você pode fazer jiu-jitsu, você pode fazer muay thai e também, é claro, você pode fazer aquela musculação de alta performance ou até mesmo para você que está saindo do sedentarismo. Além disso, tem fisioterapia, tem muita coisa bacana. Entre em contato com a Go Hit, de criança até a terceira idade, atendendo você, beleza? Ó, caixinha de perguntas aqui, galera tava mandando pra gente. O Samuel tá mandando aqui, ó. Vocês já pensaram em desistir alguma vez da carreira de vocês, não só em relação à dupla, né? Mas realmente abandonar o sonho de cantar por conta de alguma coisa que aconteceu, deu uma desanimada, pelo cenário da música, o mercado da música, algo em particular? E aí, eu perguntar pra você que você já deu umas paradas. O que você me disse? Não, o que eu parei realmente foi por conta de cansaço mesmo, questão de familiar. Mas é o que eu falei, o que a gente vive na música então tudo é passageiro nessa vida, né? Então a gente tem que aproveitar cada momento. Mas questão de desistir, não, jamais. Eu sou muito grato pelo Renan, ele sabe, eu sempre falei pra ele. Então, assim, é um cara que vou levar pro resto da minha vida como irmão mesmo. E é só curtir cada evento, cada show, a gente dá risada, a gente também... Nós somos um casal, né? A gente só não dorme junto, na verdade, mas a gente também tem. Graças a Deus. Esse aqui eu não gostei, esse aqui, entendeu? Mas todo mundo é igual um casal mesmo. É isso aí. É pior, né? Pior, Pior porque não faz amor, né? Mas esse cara aqui é meu irmão, mora no fundo do meu coração e vamos seguindo aí até onde Deus quiser. Ó, o seu xará aqui, o Renan Soares, tá mandando um abraço aqui para todo mundo, tá acompanhando aqui a gente também. Tá perguntando se vocês já falaram um pouco sobre isso, mas se tem algum projeto já à vista, né, em relação com a marca Jefferson e Renan, que vocês vão fazer uma gravação, seja com músicas autorais ou até mesmo regravações. Sim, a gente estava até comentando sábado, né, lá na casa do amigo nosso, mandar até um abraço pro Marcelo Dib, que nós estamos com essa ideia. Então é uma turma muito boa, que a gente gosta muito aqui em Rio Preto, que abriu muitas portas pra gente. Então a gente quer fazer esse projeto na casa de um deles lá. Até estamos mirando um lugar ou outro, eles já estão até um chateado com o outro, um quer fazer na casa de um, cada no outro. Mas a gente vamos organizar pra gente fazer esse projetinho lá sim. E gravar, né? A gente tem pouca coisa gravada junto, eu e o Jefferson. A gente fez umas coisinhas aqui no André, tem algumas outras coisinhas aí menor um pouco. Então a gente quer gravar um negocinho mais bem feitinho, um negocinho organizado. E vamos fazer sim, pode ter certeza que os próximos capítulos aí vem coisas boas, né, Jefferson? É isso aí, vem coisas boas, se Deus quiser. Ó, a gente tem visto recentemente uma mudança entre aspas, né, que o sertanejo teve. Acho que desde o Hugo Guilherme pra cá, Murilo Huff, eu acho que o Cê Tá Doido também, a quantidade de músicas que estão sendo regravadas, né, de grandes sucessos do passado, que estão o pessoal vem numa roupagem nova, até mesmo seguindo o que era o original. Eu acho que na pandemia a gente percebeu isso, porque assim, como tudo parou, não tinha nada novo, né? Novela parou, não tinha filme novo, então a galera começou a recordar. As lives, elas fizeram a gente voltar ao passado com grandes duplas aí que aparentemente parecia que estava meio que cada um num canto, estava meio sumido, mas elas estavam, né, atuando, ainda fazendo. E aí você falou, pô, mas tem muita música boa, né, cara? Tem muita dupla, coisas que você nem imagina, nem lembrava mais a quantidade. Isso é uma coisa que meio que resgatou a música, assim, tava meio que indo para um caminho meio esquisito, todo mundo fazendo mais do mesmo, e aí de repente a galera resgatou, por exemplo, fui no show do Murilo Huff quase 4 horas, cara, o cara canta tudo quanto é tipo de música que existe no mundo, né? O que vocês acham sobre essa fase que algumas duplas e cantores estão resgatando? Cara, eu achei muito importante nessa parte, né? Infelizmente teve a pandemia, né? Mas a pandemia fez, do jeito que você falou, resgatou muita coisa antiga boa, igual, particularmente falando da música, né? Então, foi onde nasceu, já vinham de outros projetos, né? Igual o Hugo Guilherme, o Hugo já vinha de Spartacus, vinha
o Gabriel. Então ele vem de outros projetos antigos, mas a pandemia, depois que ele encontrou o Gui, o negócio andou. De modão, né? De moda antiga. Aí veio Cê Tá Doido, veio Cleiton Romário, Murilo Rufo ficou ao vivo. Então, foi um negócio positivo que aconteceu no meio da música, né? Dizendo que resgatou realmente essas músicas. Ou a gente fala, que eu disse um pouco antes, né? Tem muita coisa boa que às vezes o pessoal esquece, que vem vindo umas coisas novas aí. Então, se resgatar, às vezes você coloca, o pessoal faz muito popurrí, né? Juntam as 3 músicas ali em uma só para aproveitar, para não ficar aquele negócio muito maçante. Então isso aproveitou muito, isso levou muito o sertanejo, trouxe muito o sertanejo de volta. Fred e Fabrício. Sim. Fred e Fabrício foi uma dupla que eles... o Fred vinha de Fred Gustavo, depois Fred Liel, Fabrício Friora sozinho também, já tinham vários projetos sozinhos, e depois que eles fizeram o acústico de primeira, o primeiro, que eles nem eram dupla, nem tinha intenção nenhuma de ser, mas casou tão legal, resgataram tanta coisa, que os caras falam, a gente não pode parar. Então isso que é muito legal, né? Eles trazem essa essência, igual hoje eles tocam Alice Jack, toca Margeristiano, Legião Urbana. Eles não deixando morrer. Muito legal. E é o que eu falo da qualidade da música. Trazer tudo que é de qualidade de todos os gêneros. Não é porque a gente toca sertanejo, boa, né? Que a gente não vai cantar um Capital Inicial, não vai cantar um Legião Urbana. Vocês fazem isso no show de vocês? Fazemos. A gente faz muita música de outros gêneros. A gente faz até Mamonas. Então é muito legal fazer essa mistura, o pessoal gosta muito, sabe? Então trazendo essas coisas boas, antigas, que ficou um pouco esquecida, é muito legal trazer pro dia a dia hoje. Tem alguma música Antigamente a gente falava lado A e lado B do disco, né? Tem alguma música do lado B de algum artista que as pessoas não conhecem muito, mas que vocês gostam, talvez até esteja no repertório de vocês, ou no momento que vocês estão lá no churrasquinho e tal, é uma música que vocês curtem. A galera talvez não canta todo mundo junto, mas você fala, essa música aqui, ela faz parte da minha vida, alguma coisa nesse sentido. Tem vários lado B, né? Que eu sempre fui um cara que escutei muito lado B. Escutei muito, sempre gostei muito. O lado B do Zezé mesmo é espetacular. O lado B de Leandro Leonardo é espetacular. Até tem uma música que o Zezé trouxe agora. E veio estourar agora, depois de a música já tem 20 anos. Que ela era do lado B até pra ele, né? Aí depois o pessoal começou, e hoje ele fez uma outra roupagemzinha ali, trouxe à tona que hoje ela tá tocando no Brasil inteiro, estourada. Ele começa com ela, né? Então era uma música, às vezes o pessoal até pensa que é uma música meio nova, mas é uma música que era do lado B dele, do Zé de Camargo e Luciano. Então tem várias coisas que a gente gosta de cantar que é de lado B, né? Mas vamos fazer ela? Pode ser. Bora lá. Na madrugada, no jantar à luz de velas, depois amor para por nós. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e pesca, peixe e pescador. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você o meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois amor fala por nós. Sabe lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis.
Que é isso? Jefferson e Renan com a gente aqui no Ar com a Milton, enquanto a galera molha, né? A goela. Deixa eu falar aqui do Márcio Óculos, mandar um abraço aí, meu grande amigo Márcio. Cara, você sabe que, para você que já passou pelo oftalmologista, tá com a sua receita na mão, deu passadinha lá no Márcio. Cara, você vai encontrar as melhores lentes, as de últimas gerações, preço que com certeza é justo e o mais bacana também, tá? Você vai encontrar também aquele óculos bacana, aquela armação legal, até mesmo um óculos de sol. Não esqueça, então, Márcio Óculos com a gente por aqui também no Ar com a Milton Trevisan. Azevedo Contabilidade, um abraço aí ao Maurício, toda a galera da Azevedo junto com a gente por aqui também. Você sabe que o ano que vem vai ter um monte de coisa aí, né? Sabe que os tributos e lei tributária, um monte de coisa. Logo, logo os meninos vão estar por aqui para poder falar um pouquinho mais. E na Azevedo você vai encontrar com certeza um escritório, né? Uma empresa que tem a credibilidade de te ajudar nesses momentos complicados para poder gerenciar aí as suas contas. A Baroni Transporte junto com a gente por aqui também, a transportadora que tem a logística ideal para sua empresa, principalmente com seguros e tudo mais, e a rapidez e a agilidade. Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Cara, são várias lojas espalhadas por Rio Preto, inclusive tem lá no Shopping Cidade Norte. Você vai encontrar também o Mercadão Agropet na cidade de Ibirá, Cedral e Badiba City. Prime LED ponto painéis. Você já viu vários painéis aí com o Noir na cidade de Rio Preto? Você pode fazer o seu. Tem pacotes a partir de R$12 por dia e a sua marca vai estar exposta nos melhores lugares, nas melhores localizações. Agradecer também a Imobiliária São José. Um abraço a toda a galera da Imobiliária São José com a gente por aqui também. Para você que sonha aí em ter a sua casa, o seu apartamento, na Imobiliária São José você vai encontrar, cara, nas melhores localidades da cidade e sempre, é claro, com a credibilidade, com a assinatura da São José. Um abraço ao Lucas e toda a galera da Petrus. Para você que busca aquele relógio show de bola, de presença, a Petrus tem para você presentear, ou até mesmo para você colecionar. Entre em contato com a Petrus pelo Instagram. Rogério Simão, arte finalista, aquele abraço especial a toda a galera da Líder FM 98.3 e segunda a sexta, estamos por lá das 17 às 20 horas. E para a gente fechar aqui, a Duomac, nosso grande parceiro, o Dids, o Júnior, junto com a gente. Duomac, você sabe, ambientes corporativos, para você que tem o seu escritório, para você que tem a sua empresa, precisa ali, né, daquelas mesas, cadeiras, com todo o conforto e que com certeza vai te dar uma presença especial, né, com aquela qualidade que só a Duomac tem. Entra em contato, tem um showroom ali na Andaló, em Rio Preto. Ó, o pessoal tá mandando aquele abraço aqui, pediu para depois vocês cantar um pedacinho do Christian Ralph. A Silvia Maceno, parabéns, meu filho, sucesso sempre. Quem mais aqui? O Arley Santos, ó. Abração, meu amigo Trevisan, beijo no coração dessa dupla maravilhosa, especialmente pro meu filhão Renan. Quem mais? Só sucesso para vocês. O Arley, daqui a pouquinho nós vamos ver aqui se respondeu o Renan, ver se tem a foto aqui. Vamos colocar o Johnny Drake. Vamos colocar aqui, eu quero mostrar pra galera como é que era o Cabaré. O Cabaré era galã da novela, né? Também é, né? Não, igual que é o Bigodão. Nossa, é verdade, cara. Tinha o Bigodão lá que a galera falava, né? Como eu falei aqui, a gente tinha colocado caixinhas de pergunta, a galera tava mandando aquele alôzinho pra gente aqui também no Instagram. O pessoal tava perguntando aqui sobre essa situação também de lado B. A gente já falou um pouquinho sobre isso também aqui, né? A gente tá vendo também algumas duplas, né? Hoje em dia a gente tá falando, eu assisto muito o nosso querido Piunte, fico por dentro das coisas que ele coloca lá. E a gente tá vendo algumas duplas que o pessoal, assim, são duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, o pessoal quer fazer meio que um recesso um pouquinho, tá dando um tempo. Algumas duplas deram uma parada, voltam o ano que vem, deram aquele tipo um ano sabático para dar uma descansada. Outras duplas estão gravando menos, outras há muito tempo não gravam, outras estão diminuindo, né, a questão do show, está um pouco mais escasso também. Mas o pessoal está reclamando muito dessa questão, né, dos valores. Hoje em dia são valores exorbitantes, são cachês aí de 1 milhão e pouco de reais. Até o Piunte estava explicando que, eu estava vendo entrevista inclusive com o Guilherme, se é assim, se você fez 2 milhões de portaria, vale 1 milhão. Agora, se você fez 500 mil de portaria e paga 1 milhão, então uma coisa não está dando certo, tá meio errado, né? Como que vocês veem hoje o cenário da música sertaneja? A gente falando em todos os sentidos. Desde aqui de Rio Preto, os barzinhos e tudo mais, tem alguns bares aqui que são específicos, né, para poder fazer esse som, e até mesmo para cachês, assim, de grandes eventos. Cara, eu falo, a gente às vezes tem até conversa sobre isso. É um cenário muito parecido às vezes com o futebol, né? Às vezes a gente vê esses valores exorbitantes que estão hoje
E no cenário do nosso país, você vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa errada, tanta coisa que o dinheiro falta em tanto lugar. Sim. Eu, na minha opinião, acho valores muito fora dizendo popular, fora da casinha, né? Porque, beleza, o cara leva o público, o cara dá 2 milhões de bilheteria e tal, mas, cara, eu acho que isso devia ter um acompanhamento não vamos falar do governo, porque o governo, às vezes, não é tão sério como a gente queria que fosse, né? O Ministério Público e alguma mas coisa devia assim, ter alguma fiscalização, alguma coisa, para poder tá revertendo os valores, né? Nós vamos fechar, mas teve 2 milhões de bilheteria, 1 milhão vai para tal lugar. 1 milhão a gente vai reverter para tal lugar. Porque a gente vê tanta coisa, a gente vê tanta gente até passando fome, tanta gente passando dificuldade. Aí você vê um show a 1,5 milhão, cara. O cara canta 1h30, cara. É um negócio absurdo. É a mesma coisa que você vê um jogador de futebol hoje ganhar 3 milhões por mês, cara. Entendeu? O cara que não tem... Não é falando não, mas é o cara que não tem a 4ª série. Então eu acho que assim, é um absurdo. Aí um médico ganha 50 mil, 30 mil... salvando vida, fazendo o que faz. Então professor, né? Ensinando, professor então nem se fala, Nossa, né? Policial, né? O policial arriscando sua vida e tomando tiro, aguentando bandido, aguentando tudo que é contra ele, né? Então eu acho que é muito fora, é muito fora. Eu acredito que devia ter algum consenso, para poder filtrar melhor esse dinheiro. Cara, tá dentro do seu país, já arrecadou tanto, cara, vamos levar tanto para tal lugar, vamos levar tanto para saúde, vamos levar tanto para educação. Mas é difícil, a gente sabe que não acontece, né? Não tem jeito. Então, a gente acha... E dentro de Rio Preto, aqui dentro da nossa região, é meio que tabelado. Não foge muito, principalmente os barzinhos, os lugares que a gente toca, a gente sabe que é mais ou menos um valor meio que fixo, né? A não ser que você venha um cara de fora, venha um cara que mais renomado, tal, o cara acaba ganhando um pouquinho mais, o cara leva uma outra estrutura, outro negocinho. Mas para tocar aqui nos barzinhos, lugares aqui de eventos assim menores, né? O preço é mais ou menos o padrão mesmo, né? Não foge. É um valorzinho baixo, né? Vou ver, né? Pelo que até às vezes o pessoal põe cover, às vezes o cover dá mais do que o passa pra gente, né? Então, mas faz parte, né? Fazer o quê? Tamo nessa. Vocês estavam falando no começo aqui que, por enquanto, né, é meio complicado assim viver só de música, né? Vocês têm que ter realmente uma garantia ali, até mesmo por conta de em casa, de família, de contas e tudo mais. Mas vocês já pensaram, por exemplo, num pegar aí, quando vocês tiveram umas férias, uns 15, 20 dias, passar uma temporada em Goiânia, ou sei lá, visitar uma galera aí, conhecer um pouquinho um negócio diferente para ver se acontece alguma coisa? Cara, eu já fiz isso, né, com a minha outra dupla. Até mandar um abraço pro Vardirão aí, pro Vart. A gente passou uma temporada em São Paulo, a gente fez bastante coisa lá. Fizemos Lapa lá, fizemos Vila Country, fizemos bastante lugar lá, uns lugares bacanas. Até esqueci o nome agora de uma que já tá até famosa lá agora. Ela tava começando quando a gente foi. Muito legal. O reconhecimento, sabe? A gente fala, não, a gente é de São José do Preto, Paulo de Faria. Aí o pessoal, mas onde que é? Fala, perto de Barretos. Aí o pessoal lembra, né? Sim. Por conta da Festa Peão e tudo. Eu acho que é muito válido. É muito válido. Mas aí você acaba que a gente conversa com muita gente que são de lá ou até de Goiânia, o pessoal tá vindo pra cá. Goiânia porque lá é muita assim, gente, né? muita gente, tem muito cara bom, mas muito dorme, mesmo. Né, cara? Todo dia. Cada esquina tem um show. Mas eu acho que aqui, igual o Rio Preto por conta, acho que até o Zé Neto trouxe muito isso, o Zé Neto Cristiano. Então hoje acabou que parte universitária tá vindo tudo pro interior. O interior tá muito forte, quando festa de Barretos, São José do Rio Preto. Então, mas eu acredito que seja muito válido ir para fazer um negócio bacana em Goiânia. Não adianta também a gente ir dar um tiro assim no escuro. Se tiver alguém assim que falou, nossa, cara, vem pra cá, passa 15 dias, já vem aqui com uma agendinha já legal, vou fechar já 5 showzinhos aqui pra vocês, conhecer tal. Cara, com certeza, vale muito a pena, com certeza. Tem algum show que vocês já fizeram que ficou marcado por alguma coisa, né? Seja em relação à quantidade de pessoas que foi para poder assistir vocês, ou sei lá, aquele show que vocês terminaram o show, vocês falaram, caramba, hoje nós bagaçamos, hoje foi aquele show perfeito, assim, hoje foi aquele show que realmente é um padrão nosso, assim. Assim, graças a Deus, onde a gente vai, o pessoal
A hora que a gente para, já não quer que a gente para, e quer que canta a saideira mais umas 5. Então não tem assim, fala, não, mas assim, existe realmente situações que a gente fala, caramba, hoje foi redondo, top mesmo. O pessoal abraçou a gente, fazendo às vezes o próximo ia fazer com banda completa, a gente fez um violão e a bateria, que já teve lugar que a gente fez. E destacou mais. Pra caramba. A gente fala, caramba, a gente com violão e a bateria ali pra dar uma mesclada, arrebentamos. Isso é bacana, né, cara? Porque vocês vão já, a galera já vai vendo, conhecendo, aí quando vê de novo, é aqueles meninos que tiveram aí que tudo dia, o show foi bacana. A gente já fez muito casamento dessa forma. Porque o casamento, querendo ou não, hoje, é muito caro, né? Tudo que você vai fazer, né? Aí, meu pai tá ligando aqui, ó. Ó, isso que ele mandou, vamos ver se ele mandou a foto. Mandou o Johnny Drake, hein? Ó, manda pro André ali, ó, que a gente vai... Nossa, olha o bigode. Nossa senhora. Manda no WhatsApp do André que nós vamos colocar. Já você vai conhecer o bigode do pai do Renan. Johnny Drake. Johnny Drake. Eu excluí o André, não tem ele mais não. Não é possível. Ah, mas não, ele não é possível um negócio desse. E o André. Menino, uma vez eu mandei uma figurinha pro André e falei, que, moço? Mandei um molequinho pra ele, menino do céu. Acabou comigo, mano. Ô, você quer ver ficar bravo? Quando você manda um negócio pra ele, você manda sem querer alguma coisa, você apaga. Nossa, velho, esse André fica desesperado. Ele leva pro coração. Ele falou, o que foi, meu? Não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não. Ele fica... Não, olha aqui, gente, ó, Os Patrulheiros, olha lá. Johnny e Grey. Essa aqui é uma fita, fecha ela um pouco, se você vê, é uma fita. É, fita cassete. É uma fita, não, é a fita de rádio mesmo. Ah, sim, verdade. Rádio, 500 anos. Não, mas tava em cima. Aí, ó. É a fita, cara. Como é que chama as fitas? Você abre... Não, é o rolo, né? Na verdade, é aquela fita de rolo. Não. Fita cassete. Não é cassete, não. É fita que é no rádio fita mesmo. Fita do rádio, Ou então, fita cassete. É cassete? É, cassete. É VHS, que é VHS, né? Cassete. É a de que vai no DVD. É VHS. VHS, tá vendo? Essa é cassete. Ué, o cara ficou bravo comigo aqui que eu não entendo. Tô explicando o que é, ué. Cara... Tô doido, então não sei mais o que é. É isso aí mesmo, irmão. Olha lá pra você ver. Olha, rapaz. Os patrulheiros, ó. O bigode. Meu Deus do céu. Eu vou tirar também a barba, vou deixar só o bigode. Olha aí. Ó, meu pai. Ô, Arley, um abraço, viu? Um abraço pra você e pra toda a família. Era um carro pra poder gravar isso aqui. E quando eles estavam nessa época cantando, que eles estavam lá no Chacrinha, Bolinha, eles estavam concorrendo a um Chevette. Olha. O prêmio era um Chevette. Aí o Bolinha ficou doente, eles estavam na final, junto com o Chitãozinho, com todo aquele povo. E ó, você o Bolinha vai e me morre. Ei, nossa, a hora que... Era a hora que ia dar certo. Eu nem ia estar nem aqui, André. Ainda bem que eles não foram no Chacrinha antes, que tinha morrido antes, né? Porque senão vai poder fazer. Mas, ó, vocês sabem, acho que todo mundo já sabe a história, os dois filhos de Francisco, que na época, né, o seu Francisco, ele pegava, comprava as fichas e pediu pro pessoal ligar na rádio para poder pedir a música do Zezé, né? E o cabaré é o seguinte, eles saíam, era patrulheiro, eles prendiam os caras, falaram, ou você compra a fita, ou nós vamos prender vocês. Aí os caras iam comprando, aí os caras falaram, rapaz, nunca vi os caras prender tanta gente, os caras não prendem mais ninguém. Falei, mas tá vendendo CD, hein? Tá vendendo as coisas. Prendi e sortava, né? Mas prende e sorta. Olha aí, um abraço, viu, meu irmão? Não, os caras é brincadeira também aqui, né? Tô zoando aqui, mas pra poder tá falando isso aqui. Ó, vamos imaginar grande aqui, vamos imaginar vocês num palco gigantesco aí, fazendo esse super DVD de vocês, esse projeto. Não é mais DVD, né? Agora é um projeto. Quais seriam as duplas que não podiam faltar nessas participações aí, que vocês iriam dividir o palco? Quais seriam as principais que vocês iriam com certeza estar lá com participação? Jefferson e Renan com... O meu principal acho que seria o Gustavo Lima, né? Igual você estava falando aquela hora lá do pessoal na pandemia fez. Sim. Resgataram músicas, mas ele já tinha feito um projeto que era o Gustavo Lima muitos anos atrás. Então, assim, é um cara que... Ele é um fenômeno, né? Na verdade, não tem... O cara fez em Barretos aí sábado e vai fazer de novo. E tá fazendo durante a semana lá, mas pra mim o Gustavo Lima né? É o maior artista do Brasil, na minha opinião, né? Eu acho que eu também, o Gustavo Lima, e eu levava o Leonardo, né? Bicho, vamos fazer um narco. Não é morrer de beber. Aí não tem mais jeito. Não vai... A primeira música já acaba o show. Nós já não bebe, na verdade. É quase nós... Ó, quem que é o mais atrasado da dupla? Tem algum aqui ou não? Não precisa nem falar, né? Que chega mais... Quem que é o mais sistemático, mais chato? Eu, né, então... Já viu, né? Eu com horário eu sou... Nossa. Ele chega 2 horas antes, cara. Tem algum de vocês que esquece a letra, não? Que esquece mais a letra que o outro, ou não?
Ah, não, isso aí acho que vai de nós dois, depende da música que pega, né, no dia ali, às vezes a gente, igual a gente tava falando, repertório a gente, no dia a dia não tem, a gente sente o público. Ah, estão gostando de Universitário, vamos continuar aqui. Ah, estão gostando de Bondão. Então, assim, às vezes a gente puxa, no caso eu tô com violão, o Renan é a primeira voz, então às vezes, assim, é difícil eu parar de tocar pra falar pra ele, ó, vamos cantar tal, aí eu começo a letra... Mas assim, às vezes eu também já não lembro a letra, mas isso aí não tem, assim, falar, ele esquece mais ou eu esqueço mais, não tem não. Ó, pra vocês o melhor é o sertanejo atual ou o sertanejo raiz, sertanejo antigo? Raiz. Raiz, né? Raiz. Sem dúvida. Preferem um churrasquinho, né, com música sertaneja, vocês tocando num barzinho, ou realmente um show aí numa praça de uma cidade, fazendo pra uma praça cheia? Ah, eu acho que é o sonho de todo cantor ali, ele quer fazer uma praça cheia, uma cidade, um palco. Acho que o ápice de um cantor, igual eu tava falando pro Renan sábado, é chegar num Barretos ali e você cantar no palco principal. Acho que ali o cara fala, amanhã eu não preciso mais cantar, já cheguei onde eu queria chegar, que é tocar num Barretos da vida, né, no caso. A gente falou muito do Gustavo Lima agora, mas seria o grande artista que vocês gostariam de ver, assim, de conhecer mesmo? Tem um outro artista que vocês falaram, não, poxa vida, isso aqui seria sensacional, pegar a mão desse cara, mostrar o nosso trabalho, mostrar uma música pra ele? Se fosse escolher, a gente escolhia uns 10, né? Mas é o que a gente veio falando, um Vitor Léo, Henrique Juliano, Jorge Mateus, Gustavo Lima, que eu citei no começo, mas um Leonardo... Essas duplas antigas também que a gente é fã demais. Então, assim, não tem caramba, seria um prazer qualquer um desses que são renomados. Fala, caramba, a gente tá cantando ali, fazendo a participação do lado deles. Então, assim, não tem um que a gente fala, não, esse aqui realmente são todos, desde lendas até os atuais que você vê ali, que os atuais começaram também, tiveram uma vida sofrida, né? Então, tem cada história que você fala, caramba, esse cara merece estar aí mesmo, porque... Gustavo Lima, por exemplo, passou um trem danado. E hoje o cara é merecedor de tudo, né? Que ele conquista e vem conquistando. Então são muitas histórias bacanas. Que a gente sempre conversa sobre isso. Nossa, você viu esse cara aqui? O que ele já passou e não sei o quê. Então, assim, são muitos. Ó, a Aline tá mandando aqui. A Aline Regina, boa noite, meninos. O Paulo César tá aqui, ó. É só o bigode do Renan, né? Que tá o Cabarlet aqui mandando pra gente. A Glauciana tá aqui, canta muito. Deus abençoe vocês. Valeu, Glau, muito obrigado também. O João Paulo também mandando aquele abraço aqui, ó, pra cima. Jefinho, meu parceiro, é top demais. Professora Elaine Guilhem, né? Que tá junto com a gente. Eles são feras. Quem mais aqui? O Washington tinha mandado um alôzinho pra gente aqui, pra poder cantar a música lá, um pedacinho da música do Christian Ralph. Vamos fazer. Vamos ver se já dá tempo. A gente faz. Se der tempo, a gente já faz ela aqui pro pessoal que tá acompanhando. Quiser fazer um pedacinho agora, fica à vontade. Pode aí. Ser? Pode ser. Inclusive, a gente gravou essa no estúdio do André, né? Olha, você lembra dessa, André? Moral, né? Aí sim, velho. Vai ter que dar desconto, hein? Você tá no sal, irmão. Não esquece do desconto, tá? Tá vendo só? Próxima pesca, eu vou lá, vou de tombar seu barco. Roubar os espetinhos, seu. Penetra a luz de fora, na fresta da janela, sobre o seu corpo adormecido, em pousado luar. Eu toco a sua pele, eu beijo seu cabelo, e a brisa leve faz seu corpo procurar meu calor. Desce pro testinho. Você sentindo meu carinho, seu perfume pelo quarto, de repente aquele medo de te perder. E na penumbra desse quarto me acolhe em seu abraço, então veja em seus olhos outro dia nascer. Na 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 na.
Jefferson e Renan com a gente por aqui. Ó, aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, para você que vai estar assistindo durante a semana também, vai estar maratonando aqui, curtindo também os nossos cortes. Se você não está inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixa o like e bora participar com a gente por aqui. Não esqueça de seguir os meninos também pelas redes sociais. Vamos falar sobre a agenda de vocês para esse finalzinho de ano. Já estamos entrando aí na reta final de 2026. Como é que faz para a galera poder contratar Jefferson e Renan? Rapaz, caça nós lá no Instagram, lá, já tá ali no pés ainda. Jefferson underline e underline Renan. É isso aí, procura nós lá, tem uns contatos. Amanhã nós tá lá no Barretão, se Deus quiser. É isso aí. Um evento lá, mandar um abração pro Murilo Felício. Aniversário dele, né? Aniversário dele. Prepara a cachaça. Tá morto. E é isso, Renatinho vai com nós também, a lenda viva. Nossa senhora, hein? Pelo amor de Deus. Lincoln, ô louco. Vai ser pegado. Só os feras. Só. Então é isso, entra no nosso Instagram, nossas redes sociais aí, pode entrar em contato. Aí você vai falar direto comigo, vocês não falam com ninguém, não. Não é só Boa. com ele. Quem cuida da agenda, esse negócio é tudo ele. Eu já... Deixa eu mandar um abraço Só vou. A Paula Importados está mandando aqui, ó, cantam demais. A Aline e Regina também, vocês são demais, cantam muito. Nós temos aqui um patrocínio nosso, né? Um dos patrocinadores nossos é o Sanso Estúdio Estética Automotiva, né? E o Sanso, recentemente, nós tivemos aí, até o André, a gente estava falando em off aqui, né? Sobre a questão de um outro centro de estética automotiva na cidade que recebeu, infelizmente, teve um incêndio, né? E a galera tá tentando se recuperar. E vocês têm um amigo também de vocês, né? No caso lá da nossa terrinha também, galera lá de Palfa City, que infelizmente aconteceu uma tragédia essa semana também, né? Teve aí um incêndio e tá tentando se recuperar. Então existe uma vaquinha online, que eu acredito que já está tendo lá no Instagram, mas vai acontecer em Paulo de Faria, né? Lá no Casarão, um evento que vocês vão estar lá fazendo, que vai ter toda a renda revertida para poder ajudar também. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Exatamente, a estética do Adriano, né? Até mandar um abração. Já estava ensaiando aqui para pedir a brecha para falar sobre isso. O Adriano é dono da Decar e infelizmente ele sofreu esse incêndio aí essa semana. Acabou com tudo, carro de cliente, tudo que ele tinha lá, menino que veio de Paulo de Faria, da minha cidade do Trevisan também. E então a gente tá fazendo o que pode e o que não pode, a gente tá tentando de todo jeito buscar renda, fazendo vaquinha online, buscando a ajuda de todo mundo. E a gente já deixa o recado aqui, se quiser entrar no Instagram do Decar é amigo nosso de Paulo de Faria, menino simples, trabalhador. Então vamos ajudar, vamos participar dessa vaquinha. Você não pode ajudar financeiramente, compartilha. Você tem um primo, um parente, um grupo, compartilha, porque realmente é um negócio que se a gente pôr no lugar, a gente vê que o negócio é triste, né? Isso aí, ó. Tá aqui, ó, é o arroba, tá? Decar, underline, detalhamento, underline, detalhamento, underline, automotivo, tá? Isso aí. Tá no Instagram da dupla também, lá no nosso Instagram também. Então, dia 12, vamos estar fazendo esse show beneficente para ele lá, em Paulo de Faria, lá no Casarão, na casa do Renatinho. E Renatinho também abraçou demais a causa 200%. DJ Cris também, DJ Cris vai estar participando. Paulo de Faria para gravar o vídeo aqui também. Veio com o Breno, o Pedrini, né? O DJ Pedro também vai estar. E vamos procurar outras participações, o pessoal vai estar comparecendo lá. Então é isso, dia 12, nós vamos fazer lá no Casarão. Quem puder ir, comparecer lá em Paulo de Faria, vamos estar fazendo um showzão top lá para Adriano. E quem não puder ir, tá aí o Instagram, né? Vai lá, entra na vaquinha, compartilha, ajuda, porque o menino tá passando apurado lá para pagar os prejuízos que teve, que todo mundo sabe que o negócio é feio. Além de ter o prejuízo dele mesmo, né? A empresa dele, que tá sem poder trabalhar e nada, tinha veículos lá de clientes, né? E que infelizmente ele vai ter que arcar com isso aí. A gente sabe que é uma pessoa extremamente honesta, mas agora vai ter que recomeçar. Então ele precisa reestruturar para poder realmente refazer a vida dele e poder fazer as coisas em relação aos clientes também, tá? O pior é os outros, né, cara? A gente vai dando um jeito e tal. Agora você imagina você perder um carro de 200 mil reais de um cara, um carro de 100 mil reais. É foda, cara. Né? E eu tomei essa liberdade aqui porque a gente tem o nosso grande amigo aí, o Danilo e a Thaís, que é lá da
aqui junto com a gente do Sanso Estúdio. Sempre ele faz essas campanhas também, então com certeza a gente tem essa liberdade de fazer por aqui. Legal. Rapaziada, obrigado pela presença de vocês aqui, agradecer demais. Tenho certeza que assim que o projeto de vocês estiver no jeito, vocês vão voltar aqui pra gente poder lançar, pra gente poder fazer um trabalho maior ainda, pra poder fazer uma divulgação, né, de Jefferson e Renan. Vida longa dupla agora, né? Deixa o Natanzinho quieto lá e vamos com o Jefferson e Renan firme e forte. Parabéns aí pelo sucesso de vocês, pelo trabalho de vocês, pela estrada, e que Deus possa abençoar cada vez mais essa dupla aí. É só agradecer o convite. Já, igual você disse, já faz tempo que eu tô namorando para vir aqui. É isso aí. E acompanho muito desde o começo do Andrezinho, o começo do Noir, né? Desse podcast aí que já tá há tantos anos de sucesso. Então é só agradecer mesmo o convite, agradecer o Trevisan, agradecer o André com a esposa. E Jefinho, obrigado, meu irmão, tamo junto. Tamo junto sempre. E é isso aí, gente. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. E vem coisa boa por aí, gratidão a Deus sempre. E você já conhecia o Hamilton Trevisan, eu não conhecia a primeira vez e foi um uma prazer decepção. enorme. Tô brincando. Você é um fenômeno, de verdade. Sucesso aí pra você, pra no nós, canal, pra nós. podcast. Mandar um abraço pro André, que ele vai fazer desconto pra nós. Vai. Falou o nome dele 25 Tem o vezes. cupom aqui. Não, hoje só deu Filmix aqui, né? Eu vou... Tá chegando o fim do mês, eu já vou falar. Ó, nós falamos 30 vezes. Vamos descontar aqui. A Aline tá mandando aqui, ó. A Laurinha tá mandando um beijo pro Jefferson. A Laurinha é filha do Paulinho, da Aline. Olha, ela é um amor, uma criancinha, show de bola. gente boa demais. Pessoal, pra você que tá ligado com a gente, não esqueça de seguir os meninos aí. Ainda tem a agenda aberta, algumas datas aí pro final de ano. Confraternização, sua festa, aniversário da galera. Entre em contato aí para você já poder marcar. Não esqueça também, é claro, de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, compartilhar. Se ainda tiver o botão de hypar, já hypa também para a galera poder estar conferindo. Pedir para vocês uma saideira aqui para a gente poder fechar, fica à vontade aí, a moda que vocês quiserem. Posso mandar um beijo? Lógico, claro. Sem chorar? Não, agora quem não você vou chorar, quiser. não. É só, tem momentos que a gente chora, né? Mandar um beijo pro meu sobrinho Arthur, que eu acho que é aquele nome lá que eu não entendi muito, mas provavelmente... Deve ser ele, deve ser ele. Põe os nomes exóticos. Arroba 37 2.0, direção hidráulica, Campos Shimano. Nós não vai saber quem que é, mas é isso aí. Mandar um beijo pros familiares, amigos. Mandar um beijo especial pra minha esposa, pra minha filha, que são os amores da minha vida. E agradecer mais uma vez esse cara aqui, que é meu irmão, que você sabe que nós tá junto. Sempre. E só tenho que te agradecer, viu? É isso. Obrigado, Trevisan. Obrigado pelo convite. E a gente espera voltar, hein? Promete que você vai chamar nós de novo. Sempre. Se vocês quiserem, agora nós já organiza antes. Qualquer coisa faz um extra aqui e a gente já faz a festa. Põe o André pra fazer um espetinho pra nós ali no vai barco fazer, dele. Vai pescar, peixe, pega os espetos pra poder... Nossa senhora, frito. poder fazer. Quer mandar beijos e abraços? Fica à vontade. Cara, mandar um abraço pra minha família, um beijão pra minha família aí, pro meu filho, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, tá todo mundo assistindo lá, minhas sobrinhas, todo mundo. Pessoal que tá acompanhando a gente e eu sou muito grato, né? Muito grato à estrada, muito grato a tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi até hoje, as pessoas que eu conheci, né? Então, a gratidão eu acho que é a essência de tudo, né? O que te serve, se absorve, o que não serve, irmão, você descarta. É isso aí. Então é isso que eu levo pra minha vida. Então é só gratidão, né, meu irmão? É isso aí. E muito obrigado. Deus, e depois... Jefferson e Renan vão pra cima. Quem precisar, tamo às ordens. Valeu, Treves. E eu fico muito feliz que eu acompanho o Renanzinho desde o início, né? Quando começou, quantas e quantas vezes a gente ia nos lugares que eu tocava como DJ antes e depois, o Renanzinho fazia o show. E hoje eu tô mais feliz ainda, né? Que já faz um tempinho, acho que já tem uns 10 anos, talvez. Deu um presente pro Renan, que é esse cordão aqui, cara, com o microfone. E ele tá com esse cordão hoje, fiquei muito feliz em saber que ele tá usando. Pô, pra mim é felicidade, agora eu vou... Não é só hoje não, ele vai sempre. Que legal, show, cara. de verdade. E agora eu vou conseguir um pra você, não, então, pode ficar sossegado. Fechou. Expectativa. Aí, ó, show de bola. Top. Bora lá, pessoal, saideira aqui pra galera que tá acompanhando, Deus abençoe vocês, bora lá. A gente não podia deixar de encerrar com essa, né, parceiro? Que todo show a gente encerra com essa música aqui, que... Agradecimento a Deus sempre, né? Em primeiro lugar. E com certeza. Vamos pra cima. Muita gente até acha que é uma música feita pra mulher, né? Ou pra alguma pessoa, mas não, essa música é referente a Deus mesmo. Bora lá. Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo tudo ao meu redor, só assim enxerguei
e agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos, o amanhecer, verdades que me levam a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que há sem calor. Você é a tradução do que é, e a dor saiu. Foi você que me curou quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento eu quis ficar junto de ti, agora sou feliz, pois te tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos, o amanhecer, verdades que me levam a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que há em calor. Você é a tradução do que é o amor. Amém. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Ótima semana. Valeu.